Senhora presidente, senhores vereadores, na sessão passada de terça-feira, nós fomos surpreendidos com uma declaração, acusação dos vereadores da oposição quanto à questão do contrato de cópias de impressas, xerox, pela prefeitura. E nós não sabíamos do que se tratava, fomos investigar e, então, tivemos acesso às informações desse novo contrato, conforme foi acusado pela bancada dos vereadores da oposição, como se nós tivéssemos, a Prefeitura de São José dos Campos tivesse feito um contrato prejudicial à cidade, com um custo mais alto. E são dois contratos totalmente diferentes, como se fosse, por exemplo, um contrato chocolate em pó e o outro bolo de chocolate. Quem sabe fazer bolo de chocolate sabe que é necessário o chocolate em pó, mas o bolo não é, o chocolate em pó não é um bolo. O processo que a gente vai estar, inclusive, apresentando para vocês, eu pedi para o Manfra estar colocando, os itens são processos totalmente diferentes. Então, modernização da gestão de impressões na prefeitura. O processo antigo foi o pregão 407 de 2011, tinha um contrato para 116 equipamentos para todas as secretarias. Saúde, educação e todas as outras secretarias eram 116 máquinas. O novo contrato assinado pela prefeitura foi o pregão 140 de 14, processo administrativo 117668/2013, são 561 equipamentos. Então, já mostra a grandeza desse contrato e a diferença de 116 para 561 equipamentos, sendo que são 288 só na Secretaria de Educação e 281 nas demais secretarias, exceto saúde, porque, como até foi informado pelos vereadores da oposição, foi feita uma concorrência diferenciada só para a saúde, porque a diferença de, não só do contrato, mas a diferença de utilização desses equipamentos, a gente vai estar apresentando agora. Então, o pregão da saúde foi o 140.214, desmembrado do anterior, são 685 equipamentos. Então, se na educação aumentou, na saúde aumentou mais ainda. Desses 685, é um contrato misto, a gente vai estar mostrando, mas antes, o contrato de educação, daquele que saía de 116, que aumentou, volta um pouquinho, por favor. Volta, não vai para frente, volta para 561. Antes, esse da educação 280, só tinha uma impressora na sede da secretaria e uma impressora nas escolas das EMEFs, das Escolas de Educação Fundamental. Com esse novo contrato, 280 equipamentos, só na Secretaria de Educação, todas as escolas, não só as EMEFs, mas a educação infantil, as NEIs, os núcleos de educação infantil, as creches e os CEDINs, todos estão contemplados agora com essa impressora. Os vereadores devem lembrar muito bem que era muito comum vir aqui diretora de escola ou professora de uma pré-escola solicitar que os vereadores, um ou outro, tirasse cópias para eles distribuírem para os pais ou tarefa para as crianças, porque a escola, as EMEIs, as NEIs e as creches IME não tinham impressora. Pode passar esse de educação, essa da saúde. Os 685 equipamentos, hoje está sendo colocado uma impressora em cada consultório, porque o que acontecia? O médico utilizava o computador para poder anotar todos os sintomas do paciente, os exames complementares, o que ele viu quando fez o exame do paciente, tudo ele anotava. Aí ele imprimia a receita. Ele tinha que sair da sala dele, do consultório dele, ir lá
na outra sala, na sala da gerência, e pegar a cópia e voltava para... Isso é um tempo que ele perdia em um serviço que ele deixava de executar. Agora, não. Dessas 685, todos os consultórios têm um equipamento, fora a gerência das unidades e a sede da secretaria. Então, unidade de pronto atendimento, as UBSs, a unidade de especialidades, todas as unidades agora têm os equipamentos em todos os consultórios e na gerência. Então, agora pode ir em frente. Então, aqui está comparando a diferença dos 3 modelos. O modelo antigo, o pagamento pagava um aluguel, pagava uma franquia e depois por cópias que passavam do valor da franquia. Então, era o aluguel, então a prefeitura pagava um valor por aluguel. Depois pagava uma franquia, um certo número de, obrigatoriamente, tirasse ou não tirasse cópia, pagava esse valor. E depois, o que fosse acima desses valores da franquia, eram pagos separadamente. No novo modelo, para a Secretaria de Educação e as demais secretarias, o pagamento só pelas impressões. Então, não tem franquia, não tem aluguel, só pela impressão que é retirado. E no modelo da saúde, pela diferença que tem entre as unidades, é um modelo misto. Tem um pedaço de franquia, de aluguel de máquina e o valor por impressão. Vamos agora detalhar um por um desses modelos. No modelo antigo, que é o pagamento de locação, franquia e as cópias que fossem acima das franquias. Cada impressora tinha um valor fixo, usando ou não usando, tirando cópia ou não tirando cópia. E o número que excedesse das impressões da franquia pagava essas cópias excedentes. A grande maioria das atividades eram cópias, não eram impressos, não eram documento impressos. Então, todo mundo sabe muito bem o que é um documento impresso e uma cópia xerox. E o sistema não tinha qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de controle sobre o número de cópias que era tiradas. No modelo novo da Secretaria de Educação e de todas as outras secretarias, é um valor fixo por impressão, mesmo que a impressora tenha sido pouco ou muito usada. Então, se um local é muito usado, vai pagar pelo número de impressões que tiveram. Se um local tem poucas impressões, vai pagar pelas poucas impressões que foram tiradas. E, com isso, tem a garantia do contrato de 60% do estimado por mês, baseado na comparação do que era feita pelo contrato anterior. Houve uma oferta maior de equipamentos, como eu falei, antes era 116, agora são 580 e pouco. Controle total em tempo real. Então, cada pessoa que vai tirar uma cópia, ele digita lá a senha dela, automaticamente esse dado é colocado no sistema, então sabe quem tirou a cópia, quantas cópias foram tiradas. Com isso, dá para saber exatamente se uma unidade está gastando muito acima do previsto, o que está acontecendo. Então, dá para a gente fazer em tempo real um controle. E já está sendo observado que, e nós vamos botar esse número, que as máquinas que já estão instaladas, pelo fato de haver gerenciamento, de haver controle das cópias tiradas, já houve uma redução de 50% do número de cópias. No modelo da saúde, que eu falei, é um misto de aluguel com o valor por impressão. O número é muito maior, 685. Tem unidades que têm baixa quantidade de impressões, então vai um equipamento mais simples. As unidades ou os locais onde tem uma necessidade de maior número de impressões ou impressões coloridas, com mais qualidade, então são diferenciados os modelos, tá? E todos têm com esse sistema de gerenciamento. Houve uma melhora gritante, os usuários já estão mostrando em relação ao modelo antigo. E é importante vocês estarem colocando, a gente está colocando para vocês a diferença do valor do aluguel
que era antes, tinha o aluguel, mais a franquia, mais o custo da cópia. Então, antes, o valor fixo da impressora na saúde era R$ 195, chegando até aquelas máquinas mais caras, com mais capacidade, a R$ 1.345. E mais o que era de impressão e de franquia. Agora, é só o aluguel, aquelas máquinas mais simples é R$ 30 por mês de aluguel, e aquelas máquinas mais complicadas, com mais detalhes, com mais capacidade, 230 por impressora, conforme está escrito ali a capacidade do equipamento. Então, só aqui já está mostrando uma diferença de valores entre o que era pago antes e o que é pago agora. E o valor de 0,36 por cópia em preto e branco e 0,21 em cópia colorida, que todo mundo sabe, a cópia colorida, e utiliza toner com cores diferentes, então é normalmente mais cara. Aqui, não dá para vocês lerem, mas está mostrando todas as escolas que foram contempladas no Secretaria de Educação com a novas impressoras, dentro do novo contrato. Então, não só a sede com as EMEFs, as Escolas Municipais de Educação Fundamental, mas também as EMEIs, as NEIs, a IME, CEDIM, todas estão. Então, está aqui, pode passar a Manfra, mais a outra, porque tem várias que as escolas que estavam relacionadas, que não dá nem para a gente ler. Então, a educação levou já uma grande melhoria, as professoras, as diretoras de escola reconhecem o benefício que isso traz para o trabalho delas, né? Então, todas as unidades da Secretaria de Educação estão com impressoras, com sistema de controle e gerenciamento. Passa, por favor, as escolas todas, não dá para a gente ler, pode passar. Mas aí escola por escola, o endereço da escola, e quantas cópias são previstas, e o horário de funcionamento. Aí também, uma por uma, não dá para ler, MEF Antônio, CEDIM, o CEF, a merenda. Bom, esse quadro é muito importante, porque já mostra a redução do consumo de cópias no novo modelo. Aquilo que eu falei, pelo fato de ter um gerenciamento incorporado dentro do sistema integrados em rede de todos os equipamentos, o contrato para 36 meses prevê de 13.115.000. É o estimado para os 36 meses. O que foi gasto, estimado nesses 6 meses, seria estimado 2.016.000. Pegando esse contrato de 36 meses, nos 6 meses que já está implantado o sistema, seria gasto 2.180.000 com os equipamentos já instalados. E já foi uma redução, outra redução, 945.750,68 centavos. Então, dentro do que era previsto, estimado de 2.180.000, foi executado, poderia ter gasto aquilo, porque era o previsto, mas como foi controlando o número de cópias, essa redução que eu falei que já está tendo, a gente tem, pelo controle de gerenciamento, sabe aonde que foi feito, quem tirou, qual escola está fazendo, qual unidade de saúde, qual a pessoa que está tirando a cópia, e já tem essa redução nos primeiros 6 meses do contrato, gastando só 945.000, em vez de 2 milhões que era previsto para ser estimado, para ser gasto. Então, já está demonstrado claramente que o novo contrato está promovendo economia para a Prefeitura de São José dos Campos. O processo ainda está em implantação, não estão todos os equipamentos montados, colocados, então está gradualmente sendo instalados. Tá? À medida que as impressoras próprias não são mais utilizadas devido a desgaste, tem muita impressora com sucateada, com tecnologia antiga, então vão sendo substituídas e essas vão sendo retiradas de circulação. De 2011 a 2013, a despesa com a manutenção, com suprimentos, com reparos, com substituição dessas impressoras próprias da prefeitura, né,
ultrapassou 3 bilhões de reais. Agora, a gente vai mostrar para vocês a importância desse gerenciamento do processo que esses equipamentos todos integrados em rede têm. Olha só, no contrato anterior, né, pagava independente se tirou ou não cópia, né, porque tinha o aluguel e tinha franquia. Então, equipamentos de máquinas da Secretaria de Educação nos meses de janeiro, julho e dezembro de 2012. Janeiro de 2012, cópias que o contrato previa e foram pagas. Foram pagas 998 mil cópias. Entretanto, foram realizadas 269.497. Isso quer dizer o quê? Que a Secretaria de Educação, no mês de janeiro de 2012, pagou por 298 mil cópias e realizou somente 269.497 cópias. No mês de julho, cópias permitidas do contrato e pagas. Gente, cópia paga. 1.038.000 cópias. Cópias realizadas, 699.446. Em dezembro, também permitidas e pagas, não só autorizadas, que estava previsto no contrato, foi pago, 1.038.000 cópias. Quantidade de cópias realizadas, 72.165. Então, quem está falando de gastar mais, de contrato mais caro, tem que estar repensando nesses valores, que era pago cópias que não eram tiradas. E isso daí já mostra claramente que o novo modelo vem somar, vem mostrar para a gente a mudança no projeto. Vamos ver. Nas outras, aqui, ó, da Secretaria de Educação, estava previsto no contrato e foram pagas só na Secretaria de Educação 28.558.667 ao longo de todo o ano na Secretaria de Educação. Foram efetivamente tiradas cópias 22.301.066 cópias. Então, foi paga por 28.558.667. E foram tiradas 22.301.066. E o total de cópias que foram pagas e não foram tiradas. Quer dizer, um lucro da empresa que prestava o serviço nesse contrato indevido, porque não foi tirado cópia, mas pelo contrato, como era previsto que isso daí tirava, independente ou não de cópia, tinha que pagar, a prefeitura gastou 22.301.066, tirou esse número de cópias, mas pagou por 28.558.666. Quer dizer, pagou por cópias que não foram tiradas 6.257.601 cópias. Nas outras secretarias que têm um número de equipamentos e retirada de cópia menor, foram pagas, nas outras secretarias todas, 12.800.000 cópias. Foram pagas. E foram retiradas, foram realmente feito cópia, 6.991.667. Então, pagou-se por 2.800.000. Tirou cópia, 6.991.667. Então, a Prefeitura de São José dos Campos pagou, nas outras secretarias, aqueles dados que eu falei antes, era só da Secretaria de Educação, 5.711.667 cópias que foram pagas e não foram tiradas. Então, aqui é a soma de todas as secretarias, a educação com as demais. Então, no total, foram pagas 43.955.333 cópias. Foram pagas, por isso, pelo contrato antigo. Mas, na realidade, foram efetivamente tiradas cópias 31.702.125. Então, foram pagas, sem serem tiradas, 12.253.208. Então, vocês observem esse dado importante,
que é a questão da importância do planejamento, do gerenciamento desse número de cópias. Porque foram pagas 12.253.208 cópias, além daquelas que foram pagas todas, que foram pagas e não foram tiradas. E o descontrole de saber quem pagava, quem tirava, onde tirava, provocou um excesso de pagamento de cópias, além dessas que foram pagas e não foram tiradas, mesmo com esse saldo gigantesco, devido ao problema do contrato, milhares de cópias foram pagas como excedentes. 2.717.320, mostrando a importância do planejamento, da gestão, do usuário, do conhecimento de quem está usando, que é o que esse contrato de hoje faz. Porque, na realidade, se pagava pelo contrato, 45.955.333, se tirou 31.702.125, sobrou, pagou cópias sem tirar 12.253.208. Entretanto, apesar de pagar por 12 milhões que não foram tiradas, a prefeitura ainda pagou aquele excedente de 2.617.320. Aí aqui tem pagando sem usar, essas questões que eu estava falando, não dá para ler direito, pode passar, não dá para ler direito. Agora, é a mudança para o novo contrato. O novo modelo é mais adequado para fazer a modernização necessária à redução do consumo e o controle do uso das cópias e impressões. Aplicando o modelo antigo, a modernização custaria mais 60%, seria 60% mais caro. De que forma que foi feito esse cálculo? O gasto mensal médio do novo contrato é 200.914, pelas 561 impressoras. Observem, gente, 200.914 por 561 impressoras. Quer dizer, num custo de R$ 358,14 por impressora. No contrato antigo, tá, era 124 impressoras e se pagava 71.067. As pessoas, assim, batendo o olho, pode até pensar, bom, pagava-se 71, então agora está se pagando 200, então está se gastando mais. A prefeitura está gastando dinheiro de forma errada. Não, prestem bem atenção. O número de máquinas se pagava 71 mil por 124 máquinas. Agora se paga 200 mil por 561. Então, mas o valor do equipamento, se a gente tem essa conta facinha, né? 358 é o que se pagava, e é o que está se pagando agora, e 573 é o que se pagava. Numa conta simples, houve uma redução de 62% no custo que a prefeitura está pagando com máquinas impressoras e esse gerenciamento, saber quem é que está tirando a cópia, pagar realmente pelas cópias tiradas. Agora, outra questão que foi falada muito aqui pelos vereadores, a questão da concorrência. A prefeitura encaminhou pedido de cotação de preço para 112 empresas. Entre essas empresas de São José, da região, né? Inclusive a própria Maquin, que era a empresa que prestava serviço à prefeitura anteriormente, também foi solicitado para ela a cotação de preço. Mas dessas todas que foram, pelo que estava sendo pedido para cotar, muitas provavelmente não tinham condições de apresentar esse número de equipamentos, 625. 4 empresas responderam, chegando-se ao valor médio de 0,09 por cópia, que é o valor de referência do novo modelo de contratação. 47 empresas, apesar de não terem cotado, não responderam ao pedido de cotação. 47 retiraram o edital. As empresas, como é que funciona? Pegam o edital, analisam, vê se tem condições de participar. Algumas participaram, muitas outras não participaram. 4 empresas participaram da concorrência do pregão. Uma foi logo desqualificada porque não apresentava o manual dos equipamentos. Das 3 que foram classificadas, a Maquin
foi reprovada também por deixar de apresentar informações que o edital exigia. Aqui está mostrando, não dá para a gente ler direito também, o preço que cada uma das empresas que participaram da concorrência apresentou. Não dá para a gente ler, pode passar. Aqui também é muito ruim de ler, mas o que está dizendo esse papel? Está mostrando que, depois do preço cotado, que tinha sido cotado, da concorrência feita, a empresa que ganhou deu um abatimento para a prefeitura de R$ 1.478.479. Então, além da redução por cópia, o contrato é diferente do que era antes, porque tem não paga o aluguel e mais a franquia, só paga por cópia. Tem um gerenciamento de sabendo aonde que as cópias estão sendo tiradas, quem está tirando a cópia, e com isso dá para saber se uma unidade está gastando mais, a outra está gastando menos, quantas cópias estão sendo tiradas e realmente sendo pagas por elas. Então, as acusações que foram feitas aqui são totalmente improcedentes, mostra uma certa pressa em estar acusando, sem analisar, comparando um contrato com outro. E eu volto a falar, para terminar a minha fala, aquilo que eu falei no começo. Tá? Pois não, vereadora Amélia. Uma parte da vereadora Amélia. Só para registrar, doutora Ângela, que a empresa denunciante do PSDB, ela já foi aqui nesta casa, por diversas gestões, a Câmara fez uma licitação, na época ainda do Jorley, quando presidente, e o equipamento que foi solicitado da licitação não foi o que não é o que veio para a Câmara. Passou a gestão do DIE, Walter Hayashi, terminou na gestão do Juvenil. Então, esta empresa que trabalhava na prefeitura, a mesma que eles estão defendendo, infelizmente. Obrigada. Uma parte para o vereador Bacedo Bastos. Vereadora Ângela, essa questão é uma questão que a própria população que está ouvindo e nos assistindo pela TV Câmara deve ter dificuldades. Até nós próprios, por se tratar de um processo que tem muita tecnicidade, não é verdade? Eu vi que a senhora, que é uma doutora e professora, tentou de todas as formas explicitar todos os meandros dessa questão. O que nós estamos vendo, e pelo que eu estou entendendo, é de que é uma gestão diferente daquela que vinha sendo feita até então. Esta empresa, ela atuou até abril de 2014, nos moldes antigos. Naquela oportunidade, ela atuava com 116 equipamentos. Isso mesmo. Repito, ela atuava com 116 equipamentos. Ou seja, toda a prefeitura municipal, certo, tinha no seu conjunto 116 equipamentos que prestavam um serviço para a administração no todo. Muito bem. Imaginemos nós, por exemplo, a educação. Nós sabemos a demanda da educação, que é algo extraordinário, não é? Nós aqui nessa Casa de Leis, inclusive, em muitas oportunidades, e eu acho que até a maioria dos senhores vereadores, cederam cópias da sua cota, isso que a mesmo, nossa vereador. cota é controlada, inclusive, pelo Tribunal de Contas. A presidente Amélia tem toda a cautela necessária para a cessão dessas cotas para os gabinetes, que é muito controlada, como já foi em outras gestões também. Mas nós cedimos, vamos dizer, a nossa cota para as EMEIs. As EMEIs, por exemplo, não estavam contempladas nesse projeto. Somente as escolas MFs, né? Então, é importante saber disso. Hoje, vereadora Ângela, são 561 equipamentos. Ou seja, 561 equipamentos, sendo 280 na educação, da Secretaria de Educação, e 281 que entrou numa modalidade diferenciada na saúde.
Além da saúde, vereador, esses 500 que você está falando, 565, é na educação e nas outras secretarias, porque o modelo da saúde é diferente, é outro modelo com 685 Agora, máquinas. Por que é diferente na saúde? Ora, se nós pegarmos, por exemplo, uma instituição de ensino, uma unidade de ensino, ela atua diferentemente. O número de cópias ali é uma coisa que cresce sobremaneira das impressões que são feitas. Contudo, na saúde, nós temos unidades menores. Um médico, às vezes, representa uma unidade. Então, ele tem ali um laptop, tem ali um pequeno computador, certo? Usa a impressora, e quando ele não está no dia, na atividade dele, nem produz, vamos dizer, estas cópias e essas impressões, né? Então, o modelo antigo, temos um modelo novo e um modelo da saúde. São 3 modelos. Não dá para você falar em valoração nesse instante. Por quê? Porque a forma como foi executada no passado e como está sendo executada hoje são diferentes. É o chocolate e o bolo de chocolate, como foi bem dito por Vossa Excelência. Outra coisa, a diferença desses modelos, as impressões no modelo antigo tinham um valor fixo e com pouco uso. Os números que foram apresentados por Vossa Excelência demonstram cabalmente. Eu gostaria até, se a gente tivesse tido a oportunidade de uma mesa redonda, colocar de ambos os lados, vamos dizer, aqueles que estão apontando essa possível irregularidade e nós que estamos defendendo de que a coisa está no caminho certo, para justamente tirar essas questões que, obviamente, não me parece, não deve ser de má fé, mas às vezes é um entendimento técnico dessa questão, que precisa ser ajuizado e trazido publicamente. Portanto, vereadora, pelo que me foi passado, pelos estudos que nós vimos, está muito claro que este novo sistema de gestão ele é muito mais universalizado, ele divide a saúde com as outras unidades, outras secretarias, e principalmente colocando a educação, e, salvo o melhor juízo, pelo que nós temos em mãos, é perfeita esta avaliação feita pela administração municipal e correta, sem nenhum deslize, correta. Prova disso é que nós teremos brevemente todos esses números para provar, inclusive, que esse caminho que está sendo adotado agora trará enormes economias ao erário público, além de melhorar o atendimento às secretarias e, particularmente, à nossa sociedade como um todo. Essa é minha impressão, salvo o melhor juízo, e me apresento aqui elogiando Vossa Excelência pela bela explanação que fez nesse instante aqui dessa tribuna. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma parte para o vereador Valdir Alvarenga. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, companheira Ângela Guadagnini, eu gostaria de cumprimentá-la por toda essa explanação que Vossa Excelência faz hoje aqui em relação às denúncias descabidas que a oposição fez aqui na semana passada em relação ao assunto em tela. Queria dizer que Vossa Excelência, numa demonstração muito clara de conhecimento, de estudo, inclusive, em relação a essa matéria, e veio provar que realmente o prefeito Carlinhos, o governo municipal, e realmente está no caminho certo. Em que pese o companheiro Bastos tenha dito a complexidade da matéria, mas, dada a didática da doutora Ângela, deu-se para perceber de que realmente o governo acertou, principalmente no tocante à economia ao erário público. Deve-se governar, deve-se fazer a gestão pública, e principalmente do dinheiro público, com muita seriedade, e com a seriedade que o prefeito Carlinhos tem tocado essa administração e tem tratado o erário público, o dinheiro público de nossa cidade, com austeridade, com transparência, com lisura. Eu queria dizer que
neste caso particular, doutora Ângela, a oposição deu um tiro no pé. Por quê? Porque agora ficou deflagrado de que realmente quem estava no caminho errado era o governo anterior em relação ao contrato das Xerox que eram tiradas em nossa cidade. Porque está flagrante, senhora presidente, a economia que esse contrato faz, nesse modelo novo que a administração municipal fez, renovando, portanto, esse trabalho de prestação de Xerox para as cópias, para os funcionários e para a máquina poder funcionar. Veja que 561 máquinas estão sendo utilizadas agora para as diversas secretarias e somente para a Secretaria da Saúde, 685 máquinas. E no governo anterior, que é o governo que a oposição está defendendo e defendendo aquele contrato, interessante, existia tão somente 116 máquinas. Então, é brutal, é enorme a diferença da utilização hoje, a economia que se faz hoje. Portanto, doutora Ângela, meus cumprimentos pela explicação, e eu não tenho dúvida de que, da forma tão didática que a senhora apresentou e esclareceu essa situação, a população que está nos acompanhando pela TV Câmara entendeu perfeitamente quem realmente está com a razão. Obrigado. Para terminar, senhora presidente, porque o meu tempo já se esgotou, só resumindo aquilo que os dois vereadores, tanto Macedo Bastos como Valdir, informaram sobre o que a gente apresentou. Este contrato é um contrato novo, diferente, agrega tecnologia, agrega o controle do número de cópias, o que não acontecia antes. Antes se pagava um aluguel, tinha uma franquia obrigatoriamente a ser paga, independente se tirasse ou não cópia, e as cópias excedentes. Nós mostramos que foi pago por mais de 12 milhões de cópias que não foram tiradas, e, entretanto, se pagou, além disso, mais 2 milhões de cópias, porque não tinha esse controle qual máquina que tirava a cópia. Agora não. Tem o controle de quem tira a cópia, que máquina que tira a cópia, e aumentou o que o Valdir falou. Antes era 16 para todas as secretarias, inclusive a saúde. Agora, só da saúde são 635 máquinas, e para a educação e todas as secretarias são 500 e alguma coisa máquina. Então, mostra exatamente aquilo que eu comecei na minha fala. Querem mostrar chocolate em pó e dizer que é bolo de chocolate. Então, quem sabe, todo mundo já comeu bolo de chocolate e todo mundo sabe o que é chocolate em pó. São duas coisas totalmente diferentes.